Hoje em dia está muito famoso e conhecido os mangás do Ultraman. Tanto o que foi adaptado pela Netflix em anime, como os quadrinhos feitos pela Marvel. Mas aparentemente o público se esqueceu de um quadrinho que ficou muito famoso um certo tempo atrás, que é o manhwa, ou seja, o mangá chinês do Ultraman Tiga, que quase que saiu por aqui e foi publicado lá nos Estados Unidos pela Dark Horse, com roteiros de Tony Wong e desenhos de Kru Fu Lung, que antes já tinha desenhado uma obra de sucesso, também publicado lá nos Estados Unidos, chamada Solar Lord, que chegou também a ganhar alguns bonecos lá na terra do tio Sam. Tiga tem o traço típico de um manhwa, ou seja, os traços são mais realistas que os mangás tradicionais e ele é originalmente totalmente colorido. Se você já leu O Tigre e o Dragão que saiu por aqui, você tem uma ideia de como é. A história tem 10 volumes e cerca de 35 páginas cada. E, a princípio, ela parece que vai recontar a história que já vimos na série. Só que, rapidamente, ela toma um rumo totalmente diferente. As 3 primeiras edições recontam o primeiro episódio da série, com um Gouza e um Melba atacando vários lugares do mundo, a Guts tirando um holograma de dentro de uma pedra, a Yuzare alertando o pessoal que é para eles procurarem a estátua de Tiga e o libertarem, que ele é o único que pode conter essa ameaça, ele indo atrás, ele libertando Tiga, o Tiga derrotando o Melba e etc. Mas, já nas primeiras páginas, nós vemos algumas diferenças. Como, por exemplo, mostra que há 30 milhões de anos atrás, 3 Ultramans defenderam a Terra dos monstros. O que é diferente do que mostra no filme Ultraman Tiga Final Odyssey, que existia uma ultra civilização antiga, e existiam vários Ultramans, e tinha um grupo do mal, um grupo do bem, e que o Tiga fazia parte desse grupo do mal. E bem, aqui dá a entender que o Tiga nunca foi maligno, que ele veio com esses 3 amigos lá do espaço, talvez da nebulosa M78, vieram aqui ajudar a Terra e ficaram por aqui mesmo. Como eu disse, aparentemente o Tiga nunca foi maligno e provavelmente ele herdou o Power Type e o Sky Type desses 2 caras que aparecem com ele em forma de estátua lá no primeiro episódio. A civilização da Yuzare está longe de ser primitiva e mágica. Aqui eles são futuristas. Eles têm carros voadores, armas congelantes e campo de força. O Daigo também está bem diferente nesse mangá. Ele está muito mais imprudente, bem diferente daquele cara meio bunda mole da série de TV. Ele também tá com cabelo mais cheio, sobrancelhas mais grossas, dando ar menos amigável. Na verdade, todos os personagens da Guts estão um pouco diferentes nesse mangá. Não dá pra gente saber muito como tá a personalidade deles nessas 10 edições. Mas o vice-comandante Munakata tá totalmente diferente. Ele é um militar que acata qualquer ordem absurda que militares do alto escalão e corruptos façam. E antes dele entrar no exército, ele foi um policial muito agressivo. No 4º volume, temos uma história interessantíssima
Nela, nós vemos um monstro pouco maior que um piolho, que vive na cabeça das pessoas e à noite ele se alimenta de lixo e se multiplica muito rápido. Toda a narrativa, desenhos, coloração desse capítulo em si lembra muito a parte 4 de Jojo. Se você é fã de Jojo, procure esse capítulo para ler, que você não vai se arrepender. Ela é a única história que se fecha em uma única edição. E ela também sabe aproveitar muito bem o fato de não ser um tokusatsu, ou melhor, não ser uma série de TV com pessoas. Na verdade, o quadrinho inteiro sabe explorar muito bem essa liberdade que somente o papel traz. No quinto e no sexto volume, temos essa história que valeu a pena ter lido esse mangá. Se você não quiser ler as 10 edições, pelo menos leiam essa história. Vocês não vão se arrepender. Uma das bases da TPC está sendo atacada por pescadores. Então a Guts é enviada para lá para investigar o que está acontecendo. Chegando lá, eles são atacados por pescadores acaranguejados e meio zumbis. Enquanto isso, a Rena, que está de carro, é quase morta por 2 aliens que estavam escondidos no banco de trás. Esses aliens são chamados de Regulan Seijins, só que eles são muito parecidos com os Baltãs, que são caranguejos. Em Tiga Endaina existem uns Seijins chamados Regulan, mas eles são totalmente diferentes desses que aparecem no manhwa. Esses do manhwa estão muito mais próximos ao Neo Baltan de Ultraman Cosmos. Será que eles são aliens híbridos de Baltans e Regulan? Bom, lá no mangá que virou anime pela Netflix, tem o Adasuki, que é um híbrido de Baltan com cicada humana. Até onde eu sei, ele é o único alien considerado pela Tsuburaya híbrido. Porque faria sentido, já que os Baltans, em um dos mangás, que é Ultraman Story, vieram do cicada humana. Por mais que não faça parte do cânone, o DNA dos dois estão próximos. Eu não creio que seja esse o caso. Provavelmente foi um erro de adaptação, um erro de tradução, mas é uma coisa interessante a se pensar. Rena e os outros membros da Guts vão se tornando zumbis caranguejos, menos Sudaigo graças ao capacete. Enquanto isso, os Regulan vão levando todas essas pessoas zumbificadas para o mar, para que elas sejam mortas, sacrificadas. Nisso, o Tiga aparece com um membro restante da Guts num carro, emitindo uma onda sonora que acaba com o controle mental pelos alienígenas. Então começa a luta, que poderia ser só mais uma luta tokusatsu de herói gigante contra alien gigante e pronto. Só que não. Aqui a gente vê o que a gente sempre quis ver ou sempre se perguntou como nunca aconteceu. Aqui os aliens são inteligentes e cruéis. Então eles atacam a população indefesa para desestabilizar o herói. E eles fazem isso uma porrada de vezes. A cena é cruel. Você vê as pessoas queimando, crianças mortas, adultos despedaçados, a Rena desesperada chorando porque ela é a culpada pela maioria da zumbificação daquelas pessoas que acabaram por fim sendo mortas. E, cara, por mais terrível que seja,
Eu acho essa cena maravilhosa, porque baixas em Tokusatsu são muito raras. E é meio ridículo pensar que pessoas não morrem numa luta na cidade, que um monstro nunca vai pensar em atacar a população indefesa para desestabilizar o herói. A gente sabe que isso não acontece por conta do público-alvo e por conta de questões orçamentárias. Mas é muito interessante ver isso num quadrinho. E é muito interessante ver que uma luta de monstros gigantes numa cidade não sai barata, que tem consequências pesadas tanto para a equipe quanto para o herói. Graças a isso, a Guts é dissolvida e todo o dinheiro investido na TPC é remanejada para projetos pessoais dos militares de alto escalão. Onde que eu já vi isso, hein? Nisso, a pedido do Regulan sobrevivente, Máquila, um poderoso e inteligente monstro, vem para a Terra para combater o Tiga. Máquila se disfarça de humano e descobre o plano dos militares. E resolve brincar com eles e soltar alguns mísseis só para causar o caos, sabe? A história é muito mais focada na insatisfação dos ex-membros da Guts e da devoção cega do vice-comandante Munakata, que defende os militares de alto escalão, não importando o quão terríveis eles são. Nessa história, os militares de alto escalão são tão ou mais terríveis que o próprio Máquila. Mais uma vez, vamos ver civis sendo mortos. E não somente por conta dos mísseis que o Máquila e os militares vão soltar, mas sim por conta da luta em plena cidade. Aqui a cidade não é evacuada igual num Super Sentai ou num Power Ranger. Você vai ver os civis sendo pisados, carros sendo destruídos, carros voando do viaduto, e dá pra ver o desenho da pessoa que tá no volante desesperada, sabendo que vai morrer, e o monstro até pegando gente para servir de escudo humano. Cara, é muito cruel, mas reforço, é muito fantástico de finalmente ver isso em algum canto, já que eu sei que numa série de TV, nenhum filme, isso vai ser mostrado como num quadrinho. Na última edição, nós vemos o Kyrell Lloyd, aqui chamado de Kyrell Allen, por conta da dublagem da 4Kids, saindo das profundezas da Terra e dizendo que o Tiga foi o responsável pela morte de toda a sua população. Neste manhwa, os Kyrell eram uma raça que viviam na Terra há muito tempo atrás, e eles tinham uma guerra com o povo da Yuzari. Com a chegada dos 3 Ultramans, os dois povos fizeram uma espécie de trégua forçada. Quando os monstros apareceram 30 milhões de anos atrás, este Kyrell sobrevivente, junto com os 3 Ultramans, foram combater as tais ameaças. Nisso, o povo da Yuzari aproveitou e eliminou toda a população Kyrelloid. O que acontece é que os Kyrelloids, eles entram em hibernação durante 5 dias após 30 dias acordados. O povo da Yuzari descobriu isso e resolveu fazer uma limpeza étnica, porque sabiam que depois desse ataque dos monstros, provavelmente essa trégua deles iriam acabar, e resolveu assassinar uma população inteira na covardia enquanto dormiam. Este Kyrell aparece durante justamente a luta contra o Máquila, justamente na hora que está explodindo uma bomba atômica. Então ele resolve sugar toda a explosão e radiação. Nesse manhwa, os Kyrell são seres que vivem
no centro da Terra. Então eles se alimentam de temperaturas elevadas e de radiação. E ele acaba resolvendo salvar os seres humanos de algo pior, que seria essa bomba atômica, e se fortalecer. Ele aproveita ainda, mata o Máquila facilmente, volta para o centro da Terra e diz que em breve vai voltar e vai matar o Tiga. Nisso, o mangá acaba do nada e com um baita gostinho de quero mais. Com uma cara totalmente que foi cancelado. E bem, provavelmente foi cancelado mesmo. Na China, os manhua, eles sofrem uma grande censura por parte do governo. Às vezes o governo simplesmente cancela do nada, mesmo as obras mais populares. Os autores, eles costumam estar no limiar, bem no limite mesmo, da proibição que o governo impõe. E muitas vezes eles forçam mesmo a barra, quebram mesmo as regras, não porque eles vão ser mortos, nem nada. O mangá vai ser cancelado, vai entrar na mídia, vai ser bastante comentado entre o povo, entre os jornais, vai gerar uma certa revolta ali nos fãs, o artista vai ficar conhecido e vai pintar mais trabalho. Talvez o desenhista tenha feito até isso lá com Solar Lord, eu não cheguei a ler bem a obra. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!